Bom dia, amados irmãos. Hoje, primeiro dia de semana, domingo. Hoje teremos a Santa Ceia do Senhor, logo mais às 10 horas, temos a Santa Ceia do Senhor, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida, em Limeira, Rua 5, número 55, Parque Novo Mundo. Tu que é da região americana, Bárbara do Oeste, Iracemápolis, quiser vir participar conosco da Santa Ceia, bem-vindo. Vai ser uma alegria recebê-los aqui. É só colocar no Google Maps, Rua 5, 55, Parque Novo Mundo, tu vai chegar aqui na minha casa. A igreja aqui é ainda numa garagem. Até nós estamos orando para Deus providenciar um salão onde a gente possa ir para um salão e termos mais liberdade, de ministrar a palavra. Amados, eu percebo que muitas vezes a palavra incomoda muitas pessoas, não agradam a todos. O maná às vezes não agrada as pessoas. E eu sei que eu não fui chamado para agradar pessoas, Fui chamado para ministrar a palavra, para ensinar a palavra. Como eu sempre tenho falado, tanto nas lives, quanto no Maná, quanto nas minhas ministrações. Jesus ele não fez rodeio para pregar a palavra, ele anunciou a boa nova. E quando ele ressuscitou, ele deu uma ordem aos discípulos, ou seja, uma ordem para a igreja, e de anunciar a boa nova a todas as nações. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, como eu falei ontem, o batismo é uma decisão, querido. O batismo é uma decisão. Eu fui batizado quando criança, que eu vim de uma família muito católica. Inclusive, estudei para padre, tá certo? Eu vim de uma família muito católica. Agora, quando eu tive encontro com Jesus, me converti, tendo um encontro real e verdadeiro com Cristo, eu fiz uma decisão por Jesus e desci as águas. Foi uma decisão minha. Agora, ninguém é obrigado. Ninguém está obrigado. A Bíblia não obriga ninguém a fazer nada. Ao contrário, o Senhor Deus diz lá em Deuteronômio, eles colocam dentro de ti dois caminhos, de vida e de morte, a escolha de cada um. Eu ministro a palavra, eu oriento a palavra. Agora, a decisão de seguir ou não seguir a palavra não depende de mim. Porque Jesus mesmo disse, o semeador saiu a semear. Ele, falando dele próprio, ele é o semeador. Uma parte de semente caiu no caminho. O próprio Jesus falando dele, como semeador. Uma parte de semente que eu semeei caiu no caminho. As aves do céu veio e comeram. Porque quando tu vai tirar, antigamente a gente carregava um bornal, uma sacola do lado, carregava lá, ele pegava semente para semear, e uma parte caíam fora. Aí ele diz, uma parte da semente caiu entre os espinhos, a terra está arada, a terra está pronta, você não sabe se vai crescer espinho ou não, tá certo? Outra parte, quando a semente cresceu, o espinho cresceu e sufocou a semente e matou, morreu. Ou seja, o problema da vida, as dificuldades, as circunstâncias contrárias vêm e acabam matando a planta, a força da planta. Outra caiu entre o pedregulho, nas pedras. Porém, caiu na pedra, não tem como ter raiz. Não é? A pedra ali, ela queima, vem o sol, ela queima, e aí não tem força, morre também. Mas outro caiu em terra boa e produziu frutos. Isso Jesus dando exemplo dele, querido. Ele como semeador. Não tem como a gente impedir uma semente cair no caminho, ou cair entre os espinhos, ou cair entre a pedra, não tem como. O semeador sai semear, não vai olhar a terra, ele semeia. Agora, quem vai receber a semente é a terra. Quem vai dar o resultado é a terra. Está dando para entender, amados? E eu vou falar algo hoje muito profundo, aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, sobre Israel. Deus falou com Abraão
eu vou levar a tua descendência, vou levar para o cativeiro. O próprio Deus falando, eu vou te levar para o cativeiro durante 400 anos, para que eles possam crescer, se multiplicar, e aí eu vou entregar essa terra que tu está pisando para ti. Vou dar essa terra para ti, é tua. Aí primeiro eles vão passar para o cativeiro. Agora, esse processo do cativeiro, o que aconteceu com Israel, querido? Israel deixou de cultivar o seu Deus. É a partir do momento que ele deixou de cultivar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles esqueceram, com o tempo, foram esquecendo de quem era esse Deus. Essa nação cresceu, se multiplicou, virou uma grande nação no Egito. Tomou os costumes do Egito, ou seja, se amoldou ao Egito e esqueceu de quem era seu Deus, completamente, porque não teve quem continuasse orientando, falando deste Deus. E Moisés tinha algum conhecimento, porque ele foi criado pela mãe dele. Com 3 meses, ele já colocou no cesto que a egípcia achou. Aí a própria irmã dele, não é? A Miriam foi lá e falou, eu conheço uma mulher hebreia que pode criar para ti, ou seja, falando da mãe dela, que era a mãe de Moisés. E a própria mãe de Moisés criou ele até se mamar, ter uma idade, onde foi morar no palácio do Egito. E durante esse tempo que ele morou com a mãe, ela ensinou os costumes, as leis de Moisés. Aliás, ensinou os mandamentos de Deus. Até então não existiam as leis. Né? Não existia. Ensinou os mandamentos de Deus. Que precisamos entender que a Bíblia foi contada de boca em boca durante mais de 1000 anos, 1500 anos, para depois ser escrita. Então, aqui isso vai falar sobre Moisés, não vai ter tempo de falar hoje, eu vou continuar essa ministração amanhã, tá certo? Só estou dando um exemplo, continuando aqui. Esse povo se esqueceu de quem era seu Deus. Quando Deus, então, Moisés vai tentar defender o povo dele, matando um egípcio. Aí, quando no dia seguinte ele vai chamar a atenção de 2 irmãos que estavam brigando, aí condenam ele. Mas não era o momento de Moisés, não era o momento de Deus. Então, nós precisamos entender profundamente esse processo de Deus trabalhar nas nossas vidas, de como Ele trabalha. E hoje, querido, hoje, em pleno século XXI, hoje, tá certo? 2023, estamos encerrando o ano 2023, encerrando o ano, novembro, dia 5 de novembro de 2023. Encerrando um ano, ainda o povo não sabe quem é seu Deus. Realmente desconhece quem é seu Deus. Completamente, querido. É o mesmo chamado que Deus fez lá no livro de Êxodo, que amanhã nós vamos falar sobre isso. É o mesmo chamado que Deus fez lá no livro de Êxodo através de Moisés. Só vou dar um toque, depois amanhã a gente continua. Só no versículo 14 do capítulo 3. Aliás, no versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que, quando vieram os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. O Deus de vossos pais, ou seja, nem Moisés sabia quem era Deus. Nem Moisés sabia quem era Deus. Percebe, querido, como é profunda a palavra? Então eu não posso ministrar outra coisa a ti, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se não for a palavra. E te levar ao conhecimento da palavra. Se eu fizer isso, negligenciar a palavra, eu vou ser cobrado. Eu vou ser cobrado. A quem há muito é dado, mais vai ser cobrado. Mais vai ser cobrado. E como é que eu vou me apresentar diante do meu Senhor se eu não te ensinar? Então, estou ensinando, eu me disponho, fico à disposição de todos. Se vocês quiserem me ligar, me chamar no particular,
e conversar, eu vou ter a maior alegria de explicar. Se quiser que eu vou te visitar, fazer uma visita à tua casa, a não ser que seja em outro estado, fora do Brasil, aí não tem jeito. Mas se for aqui na região de Limeira, eu vou te visitar e vou te explicar pessoalmente. E se tu quiser vir na minha casa, eu envio o endereço, tu vem na minha casa e vou te orientar para que tu possa entender que esse Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consagro-te esse primeiro dia da semana, esse maná na tua santa presença, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a tua palavra que diz que tu és o Deus, eu sou quem sou, é o mesmo hoje e eternamente. Eu tenho colocado diante do Senhor, Pai, os projetos do PMs de Cristo, de oração. Nós estamos em 52 dias de oração e consagração diante do Senhor, por todo o projeto, Pai, que eles trabalham em áreas de risco, os PMs, os GCMs, que trabalham em áreas de risco, Senhor, áreas de risco. Coloque suas vidas, Deus, muitas vezes como escudo para defender uma sociedade. E muitas vezes suas famílias ficam desprotegidas. Então, Deus de amor e Pai de poder, estende as tuas mãos sobre a vida de cada policial, de cada guarda municipal, sobre as viaturas, sobre os seus lares, suas famílias. Guarda debaixo da tua destra santa e bendita, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus.